Então, no fim, nós montamos escritórios dentro dos sindicatos da CUT, da UGT, da Força Sindical, onde nós dávamos cursos para os trabalhadores, nunca pensando em vender ações, única e exclusivamente de fazer com que eles aprendessem e tivessem uma visão mais clara sobre a Bolsa de Valores. Eu tenho a honra de conversar agora com um homem que faz parte da história do mercado acionário moderno aqui no Brasil, Raimundo Maliano Filho. Muito obrigada por nos receber. Eu que agradeço. Muito obrigado. E que tem uma vida marcada pela superação, pela busca do melhor e o melhor para o coletivo aqui no Brasil. Eu digo superação principalmente por questão de saúde. Essa entrevista ela foi adiada algumas vezes por conta da saúde do senhor Maliano, mas ainda bem, graças a Deus, ele se recuperou e essa questão de saúde o acompanha desde a infância. Eu vou começar com isso, não é um assunto muito agradável, mas pelo lado da superação. A asma o acompanha desde a infância. E o senhor realizou muitas coisas boas para o Brasil, para o mercado financeiro. Isso foi um motivador, essa superação, essa necessidade de vou fazer, embora eu tenha essa questão de saúde? É uma pergunta interessante, que agora eu estou fazendo uma análise mais profunda, talvez no meu subconsciente tenha exatamente isso. Quer dizer, você tem asma, você tem uma limitação, mas você precisa superá-la, esse obstáculo precisa ser suplantado. Então, acho que isso também deve ter norteado uma boa parte da minha vida para fazer administração de empresa, depois trabalhar na Bolsa de Valores e tudo. Eu acredito que isso tem uma relação direta de superação. Você acompanhou o trabalho de seu pai desde a infância? De que modo isso o influenciou? O senhor pensou em seguir outra carreira ou não? Foi um caminho natural? Sou filho único, né? E o corretor de valores, há vários anos atrás, antes de 67, você passava o título de corretor como se fosse um cartório. Então era um título cartorial. Então eu, aos 18 anos, já era preposto sucessor. Então eu não pensava em outra coisa do que continuar a ser corretor de valores, e aquela seria realmente a minha profissão. Então eu fui imbuído daquele clima todo da minha casa de ser corretor da Bolsa. E aí eu seguia a carreira como preposto sucessor, depois me tornei corretor, e depois agora em 1965 mudou a lei, passou de pessoa física para pessoa jurídica. Nós éramos todos pessoas físicas, aí nos tornamos empresas, pessoas jurídicas. E desde lá eu continuei meu trabalho como corretor da Bolsa. Vendo as fotos da época e até ouvindo uma explicação prévia do senhor, a gente vê o tipo de negociação que era viva voz e as artimanhas, a malandragem que era necessária para fazer uma boa negociação lá. O senhor acompanhou isso, estudou esses movimentos, essas manhas antes de ingressar? Exatamente. Até tem uma fotografia aqui no escritório muito interessante, de um pregão muito antigo da Bolsa de Valores, que era uma espécie de uma mesa muito grande, redonda, aberta, onde ficavam todos os corretores. E ali tinha o chefe do pregão, que chamava uma ação, Brahma, Petrobras, cada vez ele chamava um. Eu levei um ano ficando atrás, não como operador, atrás do operador do escritório, só para aprender a ouvir, que eu precisaria definir claramente quais eram os corretores, pelo som da voz, pelo timbre da voz, para que você, no momento que fosse realmente o operador, no momento da operação, você queria comprar, você não podia ficar olhando para aquele que era vendedor do papel. O que ele faria? Ele está interessado, então vou levar o preço. Então você ficava olhando de lado para cá, olhando de lado para lá. Na hora que aparecia o preço que você queria comprar, você falava fechado, 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 fechado.
Então aquilo era muito bonito, né? Porque tinha um simbólico, né, de interação humana entre as pessoas muito grande. Então era um pregão vibrante de pessoas. A gente gostava daquilo, realmente era cansativo, tudo, mas você tinha que ter a sua habilidade como corretor de saber operar bem e conhecer cada um dos operadores e conhecer o estilo de cada um, como é que operava, para que você pudesse, na realidade, realizar e executar as ordens dos seus clientes. Era muito interessante, era um simbólico espetacular, tinha uma interação humana muito grande, porque todo dia nós estávamos de manhã e à tarde, nos conhecíamos, e na hora do pregão, como se um ficasse se degladiando com o outro dentro do pregão. Acabou o pregão, saímos todos de braços dados e andando e conversando. Foi uma bela época da Bolsa. Quando o senhor de fato assumiu a presidência da Bolsa, qual foi seu norte? Qual era o seu desafio? Eu estudo filosofia há muito tempo. Apesar de ter feito a Fundação Getúlio Vargas, eu gostei muito de estudar filosofia. Então, e até hoje eu tenho 2 aulas de filosofia toda semana. Isso já faz uns 40 anos. E estudei muito um grande filósofo italiano chamado Norberto Bobbio, grande filósofo. E o Norberto Bobbio, apesar de nunca ter falado sobre bolsa e nunca ter falado sobre economia, mas detectei no livro dele que se você quiser transformar alguma coisa em democrática, alguma coisa, você tem que usar o tripé dele, que é transparência, visibilidade e acesso. Então, quando eu assumi a presidência da Bolsa, no dia que eu fiz o discurso de posse da Bolsa, eu li que eu gostaria de transformar a Bolsa, que era uma Bolsa elitista, numa Bolsa popular. Então peguei as bases dos conhecimentos do Bobbio, né? Transparência é fundamental, e na época que se falava em transparência, isso há 10, 15 anos atrás, era mais difícil. O que era transparência? A Bolsa não era transparente. A Bolsa era considerada para a população brasileira como um cassino, como uma casa de jogo. Então precisaríamos, no início, começar a desmistificar o que era a Bolsa. E uma outra coisa importantíssima do Bobbio, espetacular, que é a transparência, a visibilidade. Para o Bobbio, a visibilidade é diferente do que nós pensamos. A visibilidade é a menor diferença entre o governante e o governado. Então, um dia eu estava na Bolsa, no 10º andar da Bolsa, eu falei, bom, vamos usar a teoria do Bobbio. Nós temos que chegar junto às pessoas. Então, saí lá do andar e comecei realmente a fazer todo aquele trabalho de rua. É aí que nós tivemos a ideia, lá na Bolsa de Valores, junto com toda a equipe da Bolsa. Isso só foi possível por causa da equipe da Bolsa muito boa, em que nós compramos um furgão, um BOV móvel, e esse BOV móvel começou a percorrer o Brasil inteirinho. Percorreu mais de 13 praias no Brasil. Você imaginou você levar para uma praia uma bolsa de valores? Eu me lembro que eu fui com uma bolsa até da Bloomberg lá. E fui lá na praia, eu estava de shorts, tudo lá, falando com os banhistas. E foi a primeira vez na minha vida que eu saí no New York Times, na primeira folha, presidente da Bolsa tal, falando com os banhistas. E deu um resultado assim excepcional. Então nós chegamos junto às pessoas, desmistificamos e fizemos o seguinte: não era para vender ações, era única e exclusivamente para esclarecer e educar o que seria o que é o mercado de capitais. Depois, outros 2 pontos importantes que nós fizemos foi o seguinte: foi a questão do acesso. As mulheres não tinham acesso. O mercado sempre foi um mercado muito machista, totalmente machista. Então nós criamos um programa de Mulheres em Ação, que foi um programa que deu um resultado excelente, que com mulher é rastilho de pólvora, aquilo pega fogo, e pegou fogo no Brasil inteirinho. Aonde elas foram, elas conseguiram, fizeram palestras e tudo, e foi, quando fomos à ONU, elas foram agraciadas com uma menção.
que foi o case mundial de mercado de capitais, pelas duas mulheres que foram lá representadas. E realmente foram criados naquele tempo vários clubes de investimento e vários clubes de investimento de mulheres. Que mulher tem um privilégio muito grande em relação ao homem. Primeiro, ela tem o privilégio de gerar um filho. Segundo, de amamentar. E terceiro, de estar sempre junto com os filhos. A cultura que ela pode transmitir para os filhos é fundamental. Então, o canal da mulher para a família, para a Bolsa, sempre foi considerado muito importante, né? E o terceiro ponto, que foram os trabalhadores, que eram excluídos, totalmente excluídos do mercado de capitais. Só eram a bolsa de elite, que só tinha aplicadores de grandes quantias. Então, entrei em contato com um líder sindical, o Paulinho da líder sindical, em que tive a possibilidade de transmitir para ele a importância da bolsa para o trabalhador. Que se você tiver uma bolsa com bastante acionistas, as empresas iriam abrir o capital, no momento que abrisse o capital, elas iriam crescer, as pessoas teriam emprego e poderiam até ser acionistas da própria companhia. E o Paulinho achou a ideia boa, achou moderna, então no fim nós montamos escritórios dentro dos sindicatos da CUT, da UGT, da Força Sindical, onde nós dávamos cursos para os trabalhadores, nunca pensando em vender ações, única e exclusivamente de fazer com que eles aprendessem e tivessem uma visão mais clara sobre a Bolsa de Valores. Então, o que é que aconteceu? Ficou uma bolsa teoricamente plural, porque ela tinha os ricos, tinha as pessoas de classe média, tinha as mulheres e tinha os sindicalistas. E no último ano que eu tive lá no conselho, foi a primeira bolsa do mundo, que teve um sindicalista no conselho da bolsa. Então nós tínhamos um sindicalista, nós tínhamos uma mulher e nós tínhamos um jovem. Então era realmente um conselho democrático e um conselho plural. Não é o que geralmente a gente vê por aí, difícil hoje a mulher, agora graças a Deus está melhorando, mas as mulheres participarem, né, disso. Então, às vezes a gente tem um Brasil que diz que é democrático, que tem o parlamento, mas se você for ver as estruturas de todas as companhias, os conselhos de administração, são todos conselhos machistas, né, e não são democráticos. Então, essa é uma visão que fica muito negativa do Brasil em relação à gestão das empresas. E tem tanta história, a gente continua a nossa conversa numa segunda parte dessa entrevista, ok? Tá bom. Luciane Miranda para Ducascope TV.